Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a sessão 138 de Doutrina e Convênio, que foi uma visão dada ali a Joseph F. Smith sobre o mundo espiritual, como Jesus Cristo foi ao mundo espiritual e pregou o Evangelho. Bom, quando Jesus Cristo ressuscitou, na manhã de domingo ali, a primeira pessoa que ele apareceu foi a Maria Madalena. E quando Maria Madalena foi tocá-lo, ele disse: "Não me toqueis, porque eu ainda não fui ao Pai." Olha que interessante. Jesus Cristo disse que ainda não havia ido ao Pai. Então, onde Jesus Cristo estava nesse período, né, que ele estava morto, né? Ou seja, quando ele morreu na cruz, ele disse ao ladrão: "Ainda hoje estarás comigo no paraíso." E quando ele aparece a Maria Madalena, ele diz, né, que ainda não fui ao Pai. Então, nesse período de 3 dias aí, Jesus Cristo ele foi ao mundo espiritual. Nós sabemos disso por causa dos relatos que nós temos na Bíblia de Pedro, né? 1 Pedro capítulo 3, ali, o versículo 18 ao 20, e também 1 Pedro capítulo 4, o versículo 6, menciona de Jesus Cristo ir ao mundo espiritual pregar o evangelho a essas pessoas. E Joseph F. Smith ele estava pensando sobre essas escrituras, tá? Ele estava pensando como Jesus Cristo ele foi ao mundo espiritual e pregou o evangelho a tantos espíritos assim, né? Muitos e muitos que já faleceram. Como que foi isso? Então ele estava meditando sobre essa condição, como foi, até que os olhos do entendimento dele foram abertos e ele recebeu essa grande visão. Então eu vou ler aqui sobre como ele viu Jesus Cristo indo ali, se dirigindo aos espíritos no mundo espiritual. Primeiro ele fala aqui do aguardo dos que eram justos, né? Daqueles que foram fiéis no testemunho de Jesus Cristo aqui na mortalidade, como eles aguardavam Jesus Cristo. Então está aqui na seção 138, versículo 12, que diz assim: "E achavam-se reunidos em um só lugar, um grupo incontável de espírito dos justos, que fora fiéis no testemunho de Jesus enquanto viveram na mortalidade." Então, eles estavam todos reunidos em um só lugar, os justos, tá bom? Versículo 18 diz: "E enquanto uma vasta multidão estava conversando, regozijando-se pela hora da sua libertação e das cadeias da morte, o Filho de Deus apareceu, anunciando liberdade aos cativos que tinham sido fiéis." Então, enquanto eles estavam conversando e felizes por causa da redenção que haveria, da ressurreição, aí eles estão conversando e Jesus Cristo aparece no meio deles ali. Isso é bem, bem interessante, tá bom? E olha só, já no versículo 20, e do 20 ao 22 fala a respeito dos iníquos, né? Aqueles que não guardaram os mandamentos de Deus. Diz assim, ó: "E aos iníquos, porém, não se dirigiu-se", né? Ou seja, Jesus Cristo não foi até os espíritos que eram iníquos. "E entre os ímpios e os impenitentes, que corromperam enquanto estavam na carne, a sua voz não se fez ouvir. Nem aos rebeldes, que rejeitaram os testemunhos e advertência dos profetas antigos. Contemplaram a sua presença, olharam para a sua face. Onde estavam esses reinavam escuridão, e entre os justos havia paz." Bom, então aqui é mencionado que quando Cristo apareceu, ele apareceu aos justos e não aos iníquos. Um dos motivos é que os iníquos não estão preparados também para receber a glória de Cristo ali. Então também Cristo apareceu somente aos justos. Mas algo bem interessante do mundo espiritual, o mundo espiritual é nessa terra aqui, tá bom? O presidente Brigham Young já ensinou isso aqui. Aqui é o mundo espiritual. Nós não podemos vê-los porque nossos olhos não conseguem ver essas matérias tão refinadas, tá bom? Mas o mundo espiritual é aqui na Terra. O que acontece? É mencionado nas escrituras sobre uma divisão, tá bom? Do mundo espiritual. Uma parte que nós chamamos paraíso, a qual se encontram os justos, e uma parte chamada prisão, na qual se encontram ali os iníquos, né? Aquelas pessoas que não quiseram viver os mandamentos de Deus. Então, apesar dessa divisão,
que é mencionada, nós não podemos pensar que existe um muro, né, dizendo, daqui para cá é só justo, daqui para cá é só iníquo. Não. Qualquer lugar do mundo espiritual eles podem transitar ali, aqui como aqui na Terra, tá bom? Aqui, por exemplo, existem lugares que só os justos estão ali e os iníquos não vão porque não quer. Por exemplo, na igreja, né, quando aquelas pessoas que realmente não querem guardar o mandamento de Deus, quando você convida eles para a igreja, eles falam, que igreja que nada, eu vou na igreja. Então, tem lugares que são sagrados e eles não querem estar ali, tá bom? Então, lugares de adoração. Eu acredito que existem esses lugares também no mundo espiritual. E quando Jesus Cristo apareceu a essas pessoas, nesse lugar. Porém, não é mencionado que existe um muro ou coisa assim que divide, tá bom? E olha só o que interessante, o que Alma ensina a respeito do que é essa divisão, né? Olha aqui, está em Alma, capítulo 40, versículo 12. E então acontecerá que o espírito daqueles que são justos será recebido num estado de felicidade que é chamado paraíso. Então, o paraíso não é um local, é sim um estado de felicidade da pessoa. Então é importante nós compreendermos isso. Da mesma maneira, os iníquos, né, que são um estado de prisão, tá bom? Que eles vão sentir. Eles vão sentir mal porque não guardaram os mandamentos. Então, é isso que significa o paraíso e a prisão. E Cristo, quando foi, ele foi ali aos justos, tá bom? Organizar as forças para comissionar missionários para pregar aqueles espíritos que estavam em prisão, tá bom? Então, é isso que significa aqui. Bom, a seção 138 é uma revelação canonizada, que virou escritura, né, de uma visão do mundo espiritual. Mas existem muitas outras visões do mundo espiritual que não foram canonizadas, não viraram escrituras, mas são reais, tá bom? Uma delas eu quero compartilhar com vocês, eu vou deixar o link no final da descrição do meu vídeo, é do presidente Nelson, ele contando ali sobre o avô dele, chamado Elci Nelson, né? Eu acho que é o nome do avô dele. E ele conta que o avô dele recebeu a visita do pai dele. Mas o detalhe é que o pai do avô do presidente Nelson, ele havia falecido há 3 meses, tá bom? O avô dele, né, estava ali na época com 27 anos, já tinha filhos, era casado. E aí o pai dele visitou ele, né, o avô do presidente Nelson. E aí eu tô deixando na descrição do vídeo aqui. Eu acredito que muitos de vocês já viram esse vídeo, porque está aí no YouTube, tá bom? É chamado ali Uma Visita de Meu Pai. Vou deixar o link aqui no final da descrição do meu vídeo. Vale muito a pena você ver o relato do presidente Nelson contando e lendo a carta do avô dele a respeito dessa visita, né? De um ser que está no mundo espiritual e visitou o avô dele ali, tá? Ou seja, o pai visitando o filho, tá bom? Então é bem interessante, vou deixar o link aqui no final da descrição do vídeo, vale muito a pena ver. Outra coisa que eu quero compartilhar, conforme eu disse, existem vários relatos do mundo espiritual, tá bom? E eu vou compartilhar aqui uma parte que está no livro Doutrina e Convênio e o Futuro. Aqui nessa página, está na página 80. E aqui é um relato, inclusive, do presidente Joseph F. Smith, né? Alguns entendimentos que ele escreveu aqui. Diz assim, ó: os espíritos dos homens, logo que se separam deste corpo mortal, sejam eles bons ou maus, conforme nos conta o livro de Mórmon, são levados àquele Deus que lhes deu vida, né? Aqui quando diz que quando nós morremos e vamos para o mundo espiritual, que somos levados ao Deus que nos deu vida, não significa que estaremos ali face a face com Deus, tá bom? Mas como nós vamos estar em espírito, nós vamos sentir melhor a presença do Espírito Santo. Quando nós morremos aqui também, não é retirado o véu do esquecimento de nós, tá bom? Nós passamos para o mundo espiritual lembrando das nossas experiências aqui na Terra, lembrando dos nossos parentes,
né, amigos, nós vamos ter essa vívida lembrança, tá bom? Mas da nossa convivência com Deus, nós não vamos ter uma lembrança vívida, né? Não vai ser retirado o véu. Porém, como você vai viver em espírito, e em espírito os sentimentos são muito mais aguçados, sentimentos espirituais, você vai ter uma certeza maior de que você viveu com Deus, tá bom? De que Ele te ama, você vai poder sentir esse carinho com muito mais força. Aqui nós já sentimos isso, imagina em espírito, tá bom? Bom, isso acontece porque nosso corpo aqui, eles também têm sentido, né? Nós temos tato, paladar, visão, e esses sentidos inibem um pouco o nosso sentido espiritual. Então, por isso que ao receber testemunho, a gente recebe por meio do Espírito Santo. É um Espírito Santo falando ao nosso espírito. E aí sim a gente tem um testemunho da veracidade do livro de Mórmon, da sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Tá bom? Então, pelo Espírito as coisas é diferente. Então, quando fala que somos levados perante Deus, é porque nós vamos estar elevados em espírito, tá bom? Então, ele fala que todos, né, eles vão se apresentar perante Deus ali, né, vão estar mais próximos por causa do Espírito. E aí ele continua dizendo aqui, o presidente F. Smith, onde existe uma separação, um julgamento parcial, né? Esse julgamento parcial que ele cita aqui é para saber se você vai estar numa condição de um paraíso, né, bem consigo mesmo, ou numa condição de prisão, ou seja, de arrependimento pelas coisas que você deveria ter feito aqui na terra, ou por não ter guardado os mandamentos de Deus. Ele continua dizendo assim, uma separação, um julgamento parcial. E os espíritos dos que são justos são recebidos num estado de felicidade que é chamado paraíso. E um estado de descanso e um estado de paz, onde todas as suas aflições e cuidados e dores, né, eles são cuidados dessas aflições, cuidados e dores. E os iníquos, pelo contrário, não têm parte na porção do Espírito do Senhor. Então fala quando ele não tem parte, os iníquos não vão ter parte da porção do Espírito do Senhor, está falando do Espírito Santo, tá bom? Eles não vão estar sob a influência do Espírito Santo porque não guardaram os mandamentos. Porém, quando uma pessoa ela se arrepende, batiza e recebe o Espírito Santo lá, né, de modo vicário no mundo espiritual, todo o entendimento muda, né? Aquelas pessoas que têm o Espírito Santo como companheiro ali vai ter uma luz, um conhecimento muito mais aguçado, tá bom? Para conhecer as outras coisas. Então, de acordo aqui com as palavras, né, do presidente Joseph F. Smith. Ele fala bastante coisa aqui. Eu vou passar para outra parte que a mensagem já ficou grande, né? Mas eu vou passar para outra parte aqui que quem está dizendo agora é o presidente... Deixa eu ver se eu pego aqui. Acho que é o Brigham Young. O presidente Brigham Young, ele diz o seguinte aqui. Eu deveria ter marcado aqui. Marquei. O presidente Brigham Young disse assim: mas aos retos e os iníquos não estão, por certo, na mesma localidade dentro daquele domínio. O presidente Brigham Young também explica que os iníquos, após a morte, são infelizes, enquanto os retos terão ultrapassado o alcance do adversário. Interessante, né? Que fala que no mundo espiritual os retos não vão sofrer influências de Satanás, enquanto os iníquos vão sofrer essa influência de Satanás. Interessante essa parte aqui, né? E estarão descansados, em paz, até a manhã da ressurreição. E isso torna claro a eles que não queriam dizer que todos partem para o mundo espiritual, ficam no mesmo lugar ou na mesma condição. Então, ainda que no mundo espiritual não existe um muro dizendo aqui é só justo, aqui é só
é só os iníquos, né? Não existe esse tipo de parede, mas existe afinidades, né? E pessoas que buscam a Deus se reúnem no lugar onde Deus de adorar a Deus, e outras pessoas que não querem adorar a Deus não buscam a Deus. Então, por isso que há essa separação, mas não que é um muro onde nenhum possa ir para um lado ou para o outro, tá bom? Espero ter ficado um pouco clara aí a mensagem. Muito obrigado por vocês acompanhar a mensagem todos os dias. Muitos de vocês mandaram muitas perguntas para mim. Talvez no domingo ou sábado eu vou fazer uma seleção dessas perguntas e responder aqui pela mensagem, tá bom? Muito obrigado e eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.